Arestas de vento. A polémica, as artes, a entrevista. Tudo pelo pensar de Ricardo Cardoso e da sua equipa. Muito boa tarde, sintoniza o Arestas de Vento. Um programa de artes e ideias aos sábados 11-14 na Popular FM. Com realização de Ricardo Cardoso, captação de imagem de Ricardo Pita e controle de emissão de Céu Campos. Arestas de Vento, o programa de cultura na rádio mais antigo do país. São 26 anos a comunicar ideias numa linha singular de opinião. No fundo, uma forma definida de existir e resistir sem olhar a pressões. Sempre em destaque os apontamentos de autor e as grandes entrevistas. Lembramos que o Arestas está na net em arestasdevento.espelhomágico.pt. E ainda que esta emissão pode ser seguida online em qualquer parte do mundo em popularfm.com. Arestas de Vento. Os outros se mascaram e tu não, porque os outros usam a virtude para comprar o que não tem perdão, porque os outros têm medo, mas tu não, tu não. La 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 la. Porque os outros são os túmulos caiados, onde germina calada a podridão. Porque os outros se calam, mas tu não. Porque os outros se calam, mas tu não. Tu não. La 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 la. Os outros se compram e se vendem, e os seus gestos dão sempre dividendo. Porque os outros são hábeis, mas tu não. Porque os outros são hábeis, mas tu não. Tu não. La 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 la. Os outros vão à sombra dos abrigos e tu vais de mãos dadas com os perigos. Porque os outros calculam, mas tu não. Porque os outros calculam, mas tu não. Tu não. La 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 la. La 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 Arestas de Vento.
Professor Eugénio da Fonseca, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao Arestas de Vento, espaço de comunicação da Popular FM. Boa tarde. Pequeno texto em prol da conversa, da nossa conversa. Crise. Falemos da crise, que é a palavra possivelmente mais utilizada entre vizinhos de uma nação que já deu verdades ao mundo e que, graças à lembrança ou identidade, como quiserem, tem um poeta como primeira figura, Luís Vaz de Camões. Mais ao sério e no popular diremos, as pessoas andam aos papéis. Os sentimentos são os mais variados, os mais condensados, os mais lógicos, os mais comoventes. Muita gente anda completamente em pânico. Em conclusão, e para melhor leitura, quem fica com a responsabilidade da culpa em tudo isto? Olha, seria mais fácil dizer-lhe aquilo que é vulgar dizer-se, que é culpa do sistema. Quando se diz que é culpa do sistema, é para não dizer coisa alguma. Efetivamente, nós chegamos a esta situação em termos globais, porque tudo isto assenta efetivamente num modelo económico que está mais que provado que não serve às pessoas. Serve-se a si próprio, alimenta-se a si próprio, quer dizer, constrói-se na base da procura do lucro para depois colocar o lucro ao serviço do capital, para que o mesmo capital depois sirva a meia dúzia. E, portanto, a economia, em vez de se tornar um instrumento ao serviço das pessoas, colocou as pessoas ao serviço dela. Portanto, aqui está a causa. E quero dizer que, quando caiu o muro de Berlim e se iniciou o ruir do modelo socialista, já na altura, o Papa João Paulo II teve o cuidado de avisar a humanidade de que a queda daquele modelo não queria dizer de forma alguma que o modelo capitalista que era melhor que ele. E a prova está aqui. Portanto, chegamos à crise, a esta crise, por uma mentira persistente do sistema financeiro, que teve uma maior evidência naquilo que identificamos, mas o que a história ainda vai trazer depois mais dados sobre isso, no caso Madoff nos Estados Unidos, que na especulação financeira que andava à volta dos bancos, e nós aqui, ao nosso nível, muitas vezes nos perguntávamos como é que os bancos poderiam dar tanto lucro e continuar a ter spreads e taxas de juros desmesuradas. Não batia certo, portanto, se tinham tantos lucros, era mais que razoável que não fossem tão exigentes nessas condições que impunham para empréstimos, e, portanto, tudo isso era falso, era para que os mercados se alimentassem a eles mesmos. Portanto, aqui temos como culpa global um modelo que, quando eclodiu a crise, muitos julgavam que esta crise podia ser abençoada porque iria fazer ruir o modelo económico que é, portanto, excessivamente neoliberal. Eu hoje estou convencido que as coisas não vão ficar como estavam, mas não vai haver aquele desmoronar do modelo como muitos pensavam e que seria bom que acontecesse. A nosso nível, claro que depois isto teve repercussões muito mais gravosas. Porquê? Porque nós temos tido em governos sucessivos, e acho que ninguém está isento de culpas, e só houve ainda um primeiro-ministro que veio a terreiro pedir desculpas ao povo pelos erros que cometeu. E ninguém está isento de culpas, que é o facto de se ter muitas vezes governado para se poder estar em condições de ganhar as eleições seguintes, e nunca se ter governado no sentido do bem comum. Falta-nos este sentido, o sentido de percebermos que quem governa tem que pôr os interesses de todos acima dos seus interesses ou dos interesses daqueles que representa, dos seus eleitores. Sim. E do partido que o meteu lá. Portanto, no momento em que é eleito, ele tem que governar para todos. E, portanto, andamos sempre aqui
a governar à vista, e o governar à vista era sempre na perspectiva de ficarmos bem posicionados para que nos elegessem. Por outro lado, também se instalou na sociedade portuguesa grupos de pressão, lobbies, que com capacidades reivindicativas desiguais de outros e que foram sempre fatores perturbadores da sustentabilidade económica em Portugal. E eles estão facilmente identificados. E, portanto, o desnível salarial que se criou perante esses grupos é notório e escandaloso. Por outro lado, também se veio a instalar na sociedade portuguesa determinados lobbies corporativos que privilegiaram determinadas classes. Estou a pensar naquilo que foi o desnível de tal forma desmesurado entre aquilo que se recebia e aquilo que recebiam os seus colaboradores, nomeadamente determinados gestores, aquilo que se chama os CEOs de muitas empresas, o que é de escandaloso o desnível que existe entre os salários de alguns e depois aquilo que também se instalou em Portugal é que gestões mal conseguidas eram premiadas com novos cargos, às vezes até muito melhor remunerados. Portanto, tudo isto contribuiu para chegarmos aqui. Por outro lado, o modelo que referi há pouco alimenta-se do consumo para gerar lucro. Alimenta-se de uma concorrência desleal, de uma competitividade procurando sempre explorar o trabalho daqueles que o modelo considera mais produtivos. Sim, sim. E, portanto, põe de parte os menos capazes para esse objetivo último que é o lucro e, portanto, leva depois as pessoas, todas elas, os que produzem e os que não produzem, a consumir. E depois aqui entra outro fator, que é algo que se chama publicidade, que foi levarmos as pessoas a sentirem necessidades que elas não tinham, julgando essas necessidades com uma coisa que toda a gente anseia, que é a felicidade, o bem-estar. E, portanto, as pessoas foram nesse engodo e entraram num tipo de consumismo ao jeito de querer ser gente, porque hoje quem não tem um telemóvel é considerado menos que os outros e por isso nós estamos num país que tinha uma média relativamente à Europa e até a muitos países mais bem colocados em termos económicos, uma coisa espantosa. Também somos num país em que se vendiam mais carros de topo de gama e também depois o próprio modelo levou as pessoas neste país a adquirirem quase todas casa própria. Porquê? Porque nunca houve a coragem de se criar uma política de arrendamento que fosse justa. E as pessoas, e bem, por isso eu não acho justo que a Troika agora nos venha a acusar disso, quando lhes pediam uma renda que era às vezes mais elevada que a amortização do empréstimo pedido ao banco, que as pessoas tivessem optado por pedir um empréstimo ao banco porque poderiam ficar com um bem para si, sendo certo que a casa que arrendavam nunca seria sua. Portanto, isto é mais que lógico. Portanto, foram este conjunto de fatores. Depois que se veio juntar também outra, porque depois interessa nesta confusão toda desta mistura, desvalorizar algumas orientações pelas quais se deve reger uma sociedade, chamamos a isso valores. Os valores não deixaram de existir. Eles foram substituídos, foram desvalorizados e por isso também chegámos a esta crise pela desconsideração de alguns valores que têm que imperar para que as pessoas possam viver em sociedades mais justas e mais solidárias. Mensagem acabada de chegar. Foi enviada por Rosa Maria Cruz, uma mulher do teatro, do Timbra, de Braga. É curta e diz assim, curta mas importante: como é bom ouvir falar o professor Eugênio da Fonseca. Continua. Bom, eu acho que não devia ser bom ouvir dizer estas coisas. Eu gostaria de dizer outras.
E Ricardo, olha que é uma tensão em que vivo constantemente. Eu sinto necessidade, até pela introdução que fez, de temos que ter um discurso mais positivo em Portugal. Eu não gosto nada e fico muito triste quando ouço alguns dizerem que isto está perdido, que é melhor entregar isto a outros, que já não há solução, que não vale a pena, que já ninguém conta comigo para votar, seja em quem for. Este tipo de posição derrotista custa-me, porque esta é a hora de nos unirmos, claro, e de acreditar que é possível, porque vai ser possível. E também digo, nós só temos aquilo que construímos, porque o que eu disse também acontece porque nós temos aceitado determinadas coisas que se vão passando. Aceitado ou pela resignação, e basta ver os níveis, as percentagens de absentismo que nos últimos atos eleitorais têm existido. Basta ver, às vezes, como as pessoas se deixam encantar com certas promessas que sabem à partida que são de duvidoso cumprimento. Eu gostaria de ver um político, quando a gente hoje censura este ou aquele governante que não está a cumprir aquilo que prometeu, eu gostava de ver um candidato a vir dizer efetivamente aquilo que deveria fazer, se alguém votaria nele. São todas estas condições que muitas vezes atrapalham a nossa vida organizativa. Portanto, o que eu quero dizer, eu gostava de ter um discurso mais positivo. Agora, digo, não sou um pessimista. Não. Eu quero ser um otimista realista, porque eu também todos os dias me confronto com pessoas que neste momento não têm um euro para viver. E eu perante isto eu não posso calar. Eu perante isso não posso dizer que tudo vai bem. Eu não posso dizer a estas pessoas aguardem que isto daqui a mais um tempo, não sabe quando, vai melhorar. Portanto, nós temos que ir falando para que aqueles que têm mais responsabilidades possam não cair na tentação também de adormecer e de julgar que eles próprios, na ilusão do poder, que está bem e para pior já basta assim. Já basta assim. Não deve ser essa a posição que nos deve galvanizar a todos. Portanto, a mensagem que eu queria deixar... A esperança é fundamental. É fundamental a esperança e acreditarmos que Portugal é viável. Citou Luís de Camões. E quando Luís de Camões viveu, Portugal também tinha muitas dificuldades. Sim. Havia um Adamastor também para ultrapassar, mas mesmo assim os nossos navegadores não se deixaram de fazer ao mar. E, sabe, e era nesse tempo que nós sonhávamos e demos novos mundos ao mundo. O problema é que tivemos um Dom Sebastião que se perdeu por aí e continuamos todos à espera que ele chegue. E eu acho que parece que esse foi o fado que nos marcou. Estamos todos nessa ilusão e o que nós devíamos era regressar aos nossos antepassados que arriscaram, que se fizeram ao mar, à tormenta, mas que acreditavam que estava lá alguma coisa que era preciso atingir e atingiram. Regressar aos valores. Mas todos. Não vamos só pedir valores para alguns, porque também há essa tentação. Por um lado, não pode o povo dizer assim, eu faço quando os lá de cima também fizerem. Também há esse discurso. Mas também não se pode exigir ao povo que tenha determinados procedimentos e os de lá de cima. E os de lá de cima não são só os governantes, são os do poder económico, são os do poder social, que continuem a pautar a sua vida por outros critérios que não aqueles valores que nós exigimos aos mais pequenos. Bem, no fundo, a nação somos todos. Assim nós somos a nação. Só assim é que se faz nação. Arestas de vento. Ceifeiro canta, sob o sol de agosto canta, a terra é tão forte e tanta que chega para a tua fome e cresce para a tua manta. Canta, ceifeiro canta,
a charneca e não sossegas, espanta o medo e o cansaço, aguenta mais um pedaço e canta, ceifeiro, canta, o heroísmo dos pobres. Ceifeiro canta, em serpaco dão ermidas, já que os braços são pequenos, deem-se as vozes ao menos, que as vozes serão ouvidas. Canta, ceifeiro, canta, canta sempre sem espanto, tudo quanto tanto anseias, que não vem longe um minuto do teu suor ser enxuto e tu seres a própria paz. Canta, ceifeiro, canta, o Alentejo todo teu, canta a charneca em flor, canta o trigo com suor, canta a longura do céu. Canta, ceifeiro, canta, e diz de quanto és capaz. Canta, ceifeiro, canta, canta com ânsia e bravura, que o canto que se levante dê mais força à tua altura. Canta, ceifeiro, canta, canta, ceifeiro, canta, canta, ceifeiro, canta. Arestas de vento. Professor Eugênio da Fonseca, convidado especial desta emissão de hoje do Arestas de Vento na antena da Popular FM. Professor, esperemos bem que quem participa vivendo neste momento histórico não esteja literalmente condenado ao castigo e ao tormento. Esperemos bem que não. E, portanto, retomo o que disse há pouco. A palavra-chave é não resignação. Não nos resignarmos. Lutarmos sempre. Porque há uma certeza. A crise vai passar. Agora, o maior problema é não sabermos quando. Mas vai passar. Agora, também há que ter em conta que há dificuldades maiores para alguns que devem exigir daqueles que nos governam, e não só deles, mas todos nós que temos maiores responsabilidades através das organizações, até da sociedade civil, que estejam mais vocacionadas para esse efeito, a cuidarmos de um aspecto que me preocupa muito e tenho vindo a falar dele. Ao princípio, alguns acharam estranho esta minha posição. Felizmente, há já quem vá também seguindo esta ideia. Fala-se muito, e efetivamente nós estamos com uma taxa de 42% de desemprego nos jovens. É preocupante. É tão preocupante na medida em que temos muitos destes que levaram anos a investir na sua formação, sempre na expectativa de quando ela acabasse naquela fase, que é a fase primeira, porque a formação nunca acaba, de arranjarem logo um posto de trabalho, e isso não aconteceu e gera frustrações, desilusões e, em alguns, até revoltas que os levam a abandonar o país. Mas é preciso não esquecer que quando surgirem novos postos de trabalho, serão esses que irão ocupá-los. E porquê? Porque estão mais habilitados em termos académicos, Sim. embora eu esteja convencido
e julgo que aí o Governo não tem prestado a atenção devida à reconversão que alguns devem começar já a fazer, porque temos um excesso de oferta em determinados cursos que não vão ter mesmo, pois, colocação nesses novos postos de trabalho se não forem reconvertidos, aproveitando aquilo que é o saber académico adquirido durante a sua formação. Mas vão, porquê? Porque é um fator muito importante para o modelo que eu refleti há pouco, que é o fator idade. Quanto mais novo se for, mais se é conveniente, porque se julga mais produtivo. E, portanto, quando aparecerem postos de trabalho, serão esses que irão ocupá-los. O que me preocupa de verdade, e tenho procurado dizer desde a primeira hora, são os pais desses jovens que ficam desempregados. E os pais desses jovens têm hoje ainda 40 e poucos anos. E ter 40 e poucos anos já é ser-se muito velho para se ocupar um posto de trabalho. Num tal modelo. Sim, sim. Mas também se é novo ainda para se obter a reforma. E nós sabemos o que anda por aí à volta e as preocupações da sustentabilidade do regime da segurança social para que todos possam ter acesso a uma reforma condigna. Portanto, o que é que vamos fazer a esses que com 40 anos ficaram desempregados e só vão ser aposentados para já aos 66, quando chegar a vez deles, não sabemos o que terão. E se não encontrarem trabalho, quem é que os sustenta? Porque eles continuam a ter encargos. Vão ter filhos mais novos, mesmo que um filho mais velho, porventura, venha a encontrar trabalho, tem encargos familiares, casa com certeza por pagar. Como é que vamos resolver este problema? Claro que isto não é insolúvel, mas tem que ter uma saída. E julgo que a saída, se diz que só 10% é que voltará a encontrar trabalho por conta de outrem, destes que estão a ficar desempregados nestas condições, então há que pensar uma solução para os 90%. E julgo que, se não há trabalho por conta de outrem, a única alternativa é as pessoas criarem o seu próprio posto de trabalho. E para isso há que dar condições realistas para que as pessoas entrem nessa aventura. E não é fácil. Não é fácil porquê? Porque nem todos têm espírito empreendedor. Porque nós também fomos muito educados sempre para trabalhar sempre por conta de alguém. E, portanto, isto para ser empreendedor tem que ser criativo, tem que ter capacidade de risco, tem que ter persistência, etc. Depois é preciso que o próprio Estado crie condições, não sobrecarregando as pessoas que se aventuram por este caminho, com burocracias desnecessárias, com um sistema fiscal penalizador. Sim, sim. E, portanto, e depois há que ajudá-los a colocarem no mercado interno e internacional aquilo que produzem, ou senão são engolidos pelos chamados mercados emergentes. Lá vêm aí os chineses, lá vêm os japoneses, a Índia, que está também agora a emergir, não é? Ou o Brasil, e vão submergir tudo aquilo que são estes pequenos negócios que porventura poderão ser criados. Portanto, isto para dizer que não vale a pena desesperar, não vale a pena julgar que tudo está perdido, vale a pena perseverar, manter-nos constantes, sabendo que isto está a ser muito, muito penoso para muita gente. O pior que se pode fazer é cruzar os braços e, ainda pior que tudo isto, é julgar que já não vale a pena viver. Não perder a estrela é fundamental. Sim, e depois essa estrela, veja, também não entremos em idealismos, e essa estrela sim. É sempre um amigo que está ao lado. Também, essa estrela tem um nome. Também. Essa estrela. E quando entrar o desespero, a gente pensar sempre, eu tenho alguém que me pode orientar. Pode ser um amigo, um familiar, um colega antigo de trabalho, pensar sempre no outro. O pior é a gente se refugiar no nosso próprio problema e deixar submergir e engolir pela solidão. Depois aí vêm todos os males por aí atrás. Mensagem acabada de chegar, vem do Porto, autor João Aragão.
Diz o João, a solução sair do euro não agrada ao convidado professor Eugénio da Fonseca? Um grande abraço para vocês. Excelente entrevista, apontando caminhos para o futuro e apontando que não podemos, sobretudo, ficar parados. É preciso lutar. Repito, um grande abraço, João Aragão. Olha, o grande defensor é o meu amigo João Ferreira do Amaral. E já falámos algumas vezes sobre isso e eu compreendo as razões que ele invoca. Não sendo eu da área de economia, só tenho é que me vergar aos argumentos que vêm da parte dele, como vêm dos outros que não concordam com esta proposta. O que eu vou interpretando nas sínteses que faço, das opiniões que vou recolhendo, é que seria pior para Portugal. A vantagem é que poderíamos mexer na moeda. Mas mexendo na moeda, podíamos entrar numa espiral inflacionista que também poderia ser prejudicial para as famílias portuguesas. A nossa economia é uma economia muito débil no contexto dos 27 e, portanto, eu acho que estarmos no euro saímos mais protegidos. Agora, o problema não é do euro, o problema é da União Europeia. O problema não é só do euro, mas também o euro tem culpas. Não, tem culpas porque o objetivo para que foi criado era, no fim, fazer frente a outras moedas fortes. E o drama está em linha de vista. Não, depois o problema é este, é que a União Europeia tem pouco de união. Está totalmente desvirtuada quanto aos objetivos da sua criação, em primeiro lugar. E depois trouxe para dentro da União aquilo que são os vícios do tal modelo económico em que prevalecem os poderosos em detrimento dos fracos. Quem são os poderosos? São 3 países, porque têm uma economia forte, subjugam os restantes, e os restantes têm que estar ao serviço deles. Há pouca solidariedade na União Europeia. E às vezes fico perplexo quando ouço responsáveis desses países mais fortes virem com alguma comiseração referir-se aos países mais fracos, umas vezes com comiseração, outras com autoritarismo. Portanto, eu acho que se a Europa não se reencontra nos objetivos para os quais foi criada, que era uma união, antes de ser monetária, era para ser uma união, e até antes de ser económica, para ser uma união de valores, para ser uma união onde se consolidasse a paz. Claro que para isso tinha que haver sustentabilidade económica, portanto tudo isso estava correlacionado, mas depois deixou-se vergar muito aos domínios económicos e financeiros e aí perverteu-se. E falta-nos hoje aquilo que existia quando da criação verdadeiros líderes políticos. Hoje não temos verdadeiros líderes políticos na Europa. Portanto, o problema não está só no euro. Se não tivermos cuidado, até esses países que se julgam poderosos estão altamente ameaçados. E esperemos mais algum tempo para ver isso. Mensagem acabada de chegar foi enviada por Ana Maria Nunes. Uma mensagem muito singular. Se olharmos mais em frente, encontramos um enredo ou tragédia grega, se bem entenderem, nada edificante. O que é que tem a dizer? Pois, claro. Esse é um aspecto que diz mais respeito aos tribunais. E aí estamos com outro problema. Das primeiras vezes que estive com a Troika, eles referiram-se a 2 problemas que Portugal tinha. Entre outros, mas nessa conversa, que foi das iniciais que tivemos, referiram 2 problemas estruturantes em Portugal. O problema da fiscalidade, não termos uma moldura fiscal potenciadora de um equilíbrio social e económico maior, e nunca ninguém também, não houve nenhum governo que quisesse mexer nisso, porque teria que mexer em interesses instalados. Mas também sei, porque referi isso à Troika, que não é fácil enquanto não se conseguir eliminar os chamados paraísos fiscais. E os paraísos fiscais não estão só na Europa, estão espalhados pelo mundo inteiro. E aqui há outra instância mundial que também não tem cumprido de veras o seu papel, que se chama Nações Unidas. Sim.
também está na mão dos quantos países poderosos que se julgam donos do mundo. E o outro problema que a Troika aponta é o problema da justiça em Portugal. Uma justiça muito morosa, uma justiça que ainda ontem, no inquérito que foi tornado público, feito aos cidadãos portugueses, muitas vezes é efetivamente ligeira com os mais débeis e muito, muito, muito tarda com os mais fortes. E há aí situações em Portugal que, se noutros países, olha o caso do Madoff, que foi julgado em tão pouco tempo e julgado, e a penalização foi conhecida em tão pouco tempo. Nós temos, eu não digo que, quando digo dos tribunais, não estou-me a referir aos juízes, porque os juízes muitas vezes têm que se cingir à lei. Nós temos um emaranhado legal que também condiciona uma coisa é a lei, outra coisa o ambiente da lei. É verdade que poderá haver também muitos protagonistas da justiça que poderão se escudar excessivamente na lei. Mas nós temos um emaranhado legal que facilita, de recurso em recurso, de prova em prova, de meios de prova complexíssimos, que se adie até ao famigerado, como é que não me está a vir agora o termo, de passar o prazo para se poder levar aquilo a prescrever, desculpe, não me vinha o termo, até à prescrição de cada caso, e depois fica tudo como se nada tivesse acontecido. E neste país há gente que já devia ter devolvido ao erário público o que dolosamente lhe extorquiu. De forma organizada, não, e pensada e consentida. Quero dizer, uma coisa é Portugal e a democracia, outra coisa é a cultura lusitana. São duas entidades que têm feito um esforço muito grande por viverem unidas. Uma cultura lusitana que é um bocadinho a cultura do desenrasca. Essa cultura que referi há pouco, do se fazer ao mar e alguma coisa vai acontecer. E, portanto, da solução, da capacidade de risco, mas muitas vezes também do navegar à vista. E que temos sido muito bem sucedidos. Agora, isto também não pode ser para sempre, porque nos falta, muitas vezes, o planeamento. Neste país falta-nos muito planeamento. Veja esse drama das estradas em Portugal, o que se fez com isso e agora para que é que isso serve? Para que é que isso serve? Falta de planeamento. Depois, esta cultura lusitana de, ao mesmo tempo que é capaz de ter esta capacidade de aventura, mas depois também é um bocadinho desconfiada. Isso já vem do Sebastião, do tal que se perdeu por Alcácer Quibir e continuamos à espera dele. E isso depois já fez-se instalar um certo individualismo do salve-se quem puder. E tem-se vindo a perder o sentido pátrio. E eu fico muito triste. A sobrevivência tem dessas coisas. Mas fico muito triste porque eu acho que o povo tem todo o direito, tem toda a legitimidade de fazer expressar a sua indignação quando valores e direitos estão a ser postos em causa. Agora, não deve pôr ele próprio em causa referências que são símbolos patrióticos. Este é o caso. Depois a democracia. Depois de 40 anos de um regime autoritário, era óbvio que se tinha que fazer uma pedagogia de ajudar o povo a tomar consciência de que ele agora tinha que ser o protagonista da sua própria história. Mas esquecemos-nos que essa pedagogia tinha que ter sempre esta dinâmica dos direitos a que tínhamos que aceder, que tinham que ter também responsabilidades, corresponsabilidades. E a democracia, que ainda está muito jovem, tem que fazer este esforço de que toda a gente perceba, primeiro, que não se esgota nas eleições. E mesmo aí, muita gente já não a considera, não a valoriza. Que a verdadeira democracia é aquela em que eu me sinto um ativista
de tudo aquilo que representa a defesa da cidade, da polis. Quer dizer, tudo aquilo que for a construção do bem para todos me diz respeito. Isso bem é que é a verdade, verdadeira democracia. mas a história económica é outra coisa. A história económica com aquele modelo é tudo ao arrepio disto. Passo a ler. A crise económica está a arrastar milhares de portugueses para o desemprego. São precisas mais ajudas, é necessária mais solidariedade. São palavras de Dom Manuel Clemente. Quer comentar, professor Eugénio, por favor, as palavras de um homem influente da Igreja em Portugal? Não há qualquer dúvida de que cada vez se agravam mais as condições de vida de milhares e milhares de portugueses e que a solidariedade que tem sido inexcedível dos seus concidadãos não consegue, por muito generosa que tem sido, fazer face à complexidade das necessidades que se apresentam. E eu tenho dito e reforço, o Estado, o Governo, tem assumido como tarefa primordial o combate ao déficit. Sabemos que é importante este combate para podermos regressar aos tais famigerados mercados, porque sem isso não se poderá criar emprego. Tudo isso está certo. Agora, se fosse uma economia e uns mercados ao serviço da pessoa, a preocupação seria defender, salvaguardar aquilo que é essencial para as pessoas, que é o mínimo bem-estar a que elas têm direito, mesmo que essa dívida fosse paga em mais tempo, mas com menos sacrifícios. Nós estamos a falar de necessidades tão básicas como aquelas que têm a ver com a subsistência das pessoas. Alimentação, lugar digno para poderem viver, cuidados de saúde, instrução, portanto, acesso à escola. E isto tem sido feito, assegurado muito à custa da solidariedade. E sabendo nós os sacrifícios que se têm pedido a todos os portugueses, a todos digo, Sim. mas com maior incidência na classe média, porque a todos, mas há uns que se defendem melhor porque ganham bem e pertencem a outra classe, mas os sacrifícios têm incidido sobretudo nas classes mais baixas, mais vulneráveis. Não se pode contar com que as pessoas ajudem mais que aquilo que têm ajudado. Palavras de Dom Manuel Martins, bispo emérito de Setúbal. A Igreja tem estado demasiado calada e, como tal, tem cometido o pecado da omissão. Professor Eugénio? Claro que o Sr. Dom Manuel, ao fazer essa afirmação, se quer referir à hierarquia da Igreja. Considerando que tem apenas feito ouvir a voz de alguns bispos. E claro que nestas condições em que estamos a viver, o esteio para muita gente é a Igreja. Isso nota-se porque toda a ação que a Igreja faz em termos sociais não se dirige apenas àqueles que se dizem católicos, mas é uma ação universal. E nesse sentido revejo-me nas afirmações de Dom Manuel Martins. Agora, era bom, não sendo esse o sentido das afirmações, também termos consciência de que a Igreja não se confina apenas à hierarquia. Ela é constituída por bispos, padres, religiosos, leigos, e aí, felizmente, mais algumas vozes têm feito ouvir. Claro, não tantas quantas aquelas que, por força das circunstâncias que o momento exigem, se poderiam levantar e vir a terreiro. Agora, é inquestionável a presença que a Igreja tem tido neste momento difícil junto de tantas e tantas pessoas, prestando, na medida daquilo que lhe é possível,
a sua solidariedade, respondendo no imediato à satisfação de necessidades tão básicas como aquela que referimos na primeira hora. É bem verdade. Amigos do Arestas de Vento, muito boa tarde. Sou o vosso amigo António Carlos Coimbra e tenho 2 perguntas para o convidado, Dr. Eugénio da Fonseca, que desde já saúdo. Primeira pergunta. Imaginemos que esta crise profunda levava ao encerramento, o diabo seja cego, surdo e mudo, de várias instituições socio-caritativas. Isso faria parar uma grande parte da vida e solidariedade do país. Encontra um nome para este pesadelo? Era uma catástrofe. Se isso acontecesse, era a catástrofe. Muitas vezes me dizem que é preciso ter algum cuidado num discurso de chamada de atenção para determinados problemas que o país atravessa e, sobretudo, o enfoque que se coloca nesse discurso, porque não podemos dar a entender ao mundo que a nossa situação é igual à da Grécia, porque não é, e não é de facto. Mas se não é em parte, é porque temos esse exército de instituições de solidariedade social que vão atenuando aquilo que é a gravidade da situação socioeconómica de Portugal. O que não existe, porque a cultura é bem diferente na Grécia, não existe esta dinâmica de solidariedade organizada na Grécia como existe em Portugal. Se não fosse assim, nós estávamos a viver pesadelos iguais àqueles que esse país vive. Portanto, só temos que defender a sustentabilidade destas instituições, porque elas são pilares agora e hão de ser sempre, porque há quem defenda. Ainda há dias recebi um mail em que me dizia isso, alguém me escrevia e dizia que é o Estado que deve fazer isso porque nós pagamos os nossos impostos, é para que o Estado cumpra as suas obrigações e as pessoas não têm que ser mais oneradas para além disso. Eu quero que saibamos que, por muito justo que seja um Estado, um governo, ficará sempre aquém daquilo que possa ser a satisfação de todas as necessidades objetivas das pessoas e, por isso, não dispensa a componente solidária de todos os cidadãos. Isso é assim em todo o lado e há de ser sempre assim. E se não fosse para o nosso país, havia de ser para outros países, que nós dizemos países mais pobres, em vias de desenvolvimento, porque se também não cuidarmos desses países, as pessoas que vivem neles, por razões de subsistência, hão de procurar países onde possam viver melhor e nós sabemos aquilo que representa para os países de acolhimento a integração, que são, por um lado, uma riqueza em termos culturais, mas criam maiores exigências e maiores desafios em termos da integração económica e social desses povos que vêm de países em vias de desenvolvimento. Segunda pergunta de António Carlos Coimbra. Não estarei muito enganado se disser que a Caritas, instituição que dirige há muitos anos com muito brilhantismo, substitui muitas vezes o Estado e nem por isso, como é dito entre o povo, pede licença. Olha, eu direi que algumas vezes tem substituído o Estado porque tem que suprir necessidades que deviam ser satisfeitas pelo cumprimento de direitos fundamentais das pessoas. Temos que distinguir entre aquilo que deve uma instituição de solidariedade fazer e que é, portanto, ao nível suplementar, subsidiário, e aquilo que são direitos de justiça. Se a pessoa tem direito a um abono de família, a uma pensão de reforma, a um subsídio de desemprego dignos, para que possa, através deles, assegurar minimamente a satisfação das suas necessidades mais elementares, isso temos que exigir que o Estado faça. E quando o Estado não cumpre isso que é a sua obrigação, têm que ser as instituições da sociedade civil a colmatar as deficiências desses incumprimentos. Agora,
não se pode fazer passar a ideia que muitas vezes existe, por parte de alguns, de que estas instituições existem para fazer aquilo que compete ao Estado. Não é. Estas instituições existem para fazer aquilo que lhes compete, até na lógica da democracia participativa. Porque o Estado não pode fazer tudo, não deve fazer tudo e não consegue fazer tudo, porque é uma entidade que está distanciada dos reais problemas das pessoas. Falta-lhe aqui um fator proeminente para resolver bem, que é o fator proximidade, e aí as instituições, assim como o poder local, estarão melhor posicionadas para o conseguir. E se porventura, e quando suponho que é o Dr. Carlos, não é? Exatamente. Que põe essa questão, e quando nos diz que nós nem pedimos licença para o fazer, nós não pedimos licença, muitas vezes para exigir do Estado que ele cumpra aquilo que é a sua obrigação. E isso muitas vezes se chama denúncia dos incumprimentos por parte dos governos. Agora, não ficamos apenas pela denúncia, não vamos aguardar que o Estado cumpra. Vamos, entretanto, colmatando até que o Estado assuma as suas responsabilidades. É muito assim. A internet tem destas coisas. É uma maravilha comunicacional. Falávamos disso há pouco, em off, e falávamos da boa gente do Coço e de Cruz. Pois bem, Vítor Courinha chegou a nós através da net. É um querido amigo farmacêutico. É na igreja que mais facilmente se consegue ajudar os outros e há menos burocracia. Confirmo isso. O professor Eugénio está com carradas de razão. E agora pergunta: e quanto a voluntários? Há mais ou menos? A crise tudo atravessa, até a vontade das pessoas. Um grande abraço. Olha, eu gostava de dizer, em primeiro lugar, ao Sr. Vítor que não é só em termos de ajuda de solidariedade que a Igreja a fazer isso. A Igreja, porque é mais capilar, porque é a instituição maior em Portugal, claro, nota-se mais aquilo que faz, mas tem que reconhecer que há muitas instituições, mesmo não religiosas, que o fazem por mero espírito de altruísmo, de solidariedade, e isso temos que reconhecer. E de serviço público. E de serviço à comunidade. Agora, a questão que me coloca relativamente ao voluntariado, eu quero dizer que não há crise. Pelo contrário. Neste momento estamos a assistir a um aumento significativo de pessoas que se dispõem a servir os outros de forma graciosa. Agora, isso deve-se, em meu entender, em primeiro lugar, a um dinamismo que foi acrescentado pela vivência do Ano Europeu do voluntariado. Sim, sim. E da solidariedade, do voluntariado, desculpe. Aí, em Portugal, cumpriu-se um conjunto de ações que atravessaram o país inteiro e deu para perceber como as pessoas se envolveram e ficaram mais mobilizadas. A outra razão que eu encontro é que as pessoas, como estão mais desocupadas, encontram mais tempo também para poderem fazer este tipo de práticas ao serviço dos voluntárias. Outros. Agora, quero chamar a atenção que se isto é interessante, tem os seus perigos. Sim, sim. Porque também temos que saber que ser voluntário tem que ter como motivação e única o servir os outros, sem procurar que isso redunde em proveitos pessoais de qualquer ordem. Até a expressão que a gente muitas vezes utiliza, que é uma expressão que a gente percebe o que é que isso quer dizer, mas até essa deve ser equacionada no quadro desta motivação do total desinteresse. Eu vou para voluntariado porque ganho mais do que aquilo que dou. Ganho no sentido espiritual, no sentido dos meus afetos. Eu sei o que é que isto representa, mas isto devia ser também equacionado. Portanto, ser voluntário é não esperar à partida qualquer recompensa.
Portanto, há uma recompensa mesmo que está fora de causa, que é a remuneratória. Eu receio que, neste tempo de crise, em que as pessoas estão muito desempregadas e procuram aqui ocupar o seu tempo, que muitas vezes também procurem instituições para fazer isso, na expectativa de que se vague depois algum posto de trabalho nessas instituições para poderem depois ficar aí a exercer alguma função remunerada. E eu chamo a atenção que isso não é uma motivação genuína. E quem tem a responsabilidade de fazer o acolhimento destas motivações e destas pessoas tem que ter muito isso em conta. Por outro lado, também pegou aí para alguns psiquiatras e psicólogos esta terapêutica de mandar as pessoas fazer voluntariado para curarem depressões. Eu acho que isto é um erro crasso. As pessoas que têm esse tipo de problemas devem ter o máximo de convívio que possam ter. Essa é outra coisa. Máximo de convívio, mas elas têm que ser destinatários da Estamos ação a do falar voluntariado. de Podem boas ser elas, vontades. não podem ser elas porque não estão nessas circunstâncias ainda em condições de poderem, com a devida capacidade, poderem prestar serviços a alguém. O Evangelho é uma proposta de vida para o mundo. É sobretudo um caminho. É um caminho. O Evangelho é para quem decidiu seguir a Cristo, no fim, a sua carta constitucional. O Evangelho é para crentes e não crentes. Sim, mas em termos da responsabilidade, se serve o mundo, do compromisso, é mais para aqueles que decidiram seguir Jesus. Literalmente. Para mim o Evangelho tem que ter uma leitura diferente daquele que não decidiu seguir a Cristo. A mim traz mais compromissos. Eu, quando leio o Evangelho, tenho que perceber que aquilo me diz respeito, em primeira instância, a mim. Porque foi dito por alguém a quem em determinado momento da minha vida diga: eu quero seguir a este. Agora, quem quiser, na minha ótica cristã, porque outros poderão pensar diferente, e respeito isso, quem quiser ter horizontes de vida em termos da verdadeira felicidade, tem ali um bom itinerário. É bem verdade, acredito que sim. Mas o homem, confuso por existências tantas e tamanhas, tem esquecido um pouco esta missão simples, que é viver. Viver em Cristo. Olha, sabe que eu digo só para já viver. Sabe que o preço mais barato que nesta civilização temos é a vida. Tudo se torna tão caro. E aquilo que mais damos por mais barato é a vida. Tudo sacrificamos à vida. E quando digo à vida, é na vida no sentido verdadeiro daquilo que é viver. Porque esta civilização empurrou-nos para um sentido da vida do light, do imediato, do prazer agora e aqui, pois amanhã logo se vê. O que importa é que a gente tenha a satisfação agora, mesmo neste momento, e tudo isto nos distrai daquilo que é o verdadeiro sentido da vida. E o verdadeiro sentido da vida não se alcança sem os outros. Quando Sartre disse que o inferno são os outros, ele devia estar num desespero existencial muito grande. Porque nós sabemos, e quem não sabe isso, que só nos realizamos como pessoas com os outros. Eu diria, ao contrário de Sartre, que o céu são os outros. É bem verdade. O céu são os outros. Portanto, a nossa vida não se pode entender sem os outros. Os outros é que dão sentido à nossa vida. Agora, quando nós percebemos essa vida na outra dimensão, que é a tal vida que nos foi perspectivada por Jesus, que é uma vida que vai para além de todas estas realidades, de todas estas mundividências que nós temos, que não se esgota neste tempo, neste espaço temporal, isto ainda nos traz outra dinâmica, nos traz outra possibilidade de vermos para além daquilo que é o aqui e o agora. Porque eu sei que
posso esperar mais que isso. Eu não vivo, porque isso também é um engano, eu não vivo agora no sofrimento, não vivo agora na renúncia, não vivo agora em tudo aquilo que é sacrifício, porque amanhã, depois desta vida, é que eu vou ter o prémio. Não. Cristo não disse isso. Eu vou manter-me na procura desta felicidade aqui já, para depois poder continuá-la e potenciá-la quando passar para o lado lá do outro estádio da vida. É isso que nos deve galvanizar, porque também há correntes que nos baralham quando dizem que não importa sofrermos agora, porque teremos o prémio na outra vida. Cristo nunca defendeu isso, por isso pôs sempre ao lado dos sofridos, dos desamados, Sim. porque sabe que garantem a vida plena depois deste estádio em que nós vivemos, aqueles que eliminarem o sofrimento, procurarem a justiça, forem mais solidários, no fim procurarem a vida, e a vida em abundância, como Cristo pediu. Contudo, todas as civilizações têm um fim, acabam. E Cristo deu a vida à morte e, curiosamente, continua vivo. Essa esperança é a chama que, bem no fundo, alimenta a Igreja e vai dando seiva, vai fazendo correr a seiva no próprio Evangelho. Nós estamos a entrar num terreno que já está no domínio da fé. E é um desafio para este ano, para todos os católicos. O Papa Bento XVI dedicou este ano ao ano da fé e, portanto, a questão da fé é algo que obriga a um encontro com o transcendente e, portanto, nem todos ainda tiveram essa graça de lhes ter sido proporcionado esse encontro, ou de terem aberto esse encontro. Agora, eu digo, aquilo que me faz viver, aquilo que me dá ânimo para a luta é acreditar isso mesmo. Eu sei que não estou só. E quero lhe dizer mais. Eu pertenço a uma igreja católica. Reconheço-lhe todas as maleitas. Ela está, ao longo desde a sua origem, ela está carregada de enormes pecados. E muitas vezes dou comigo a pensar, se Cristo não estivesse vivo, se Cristo não a animasse com o seu espírito de vida, ela já tinha tanto pecado, ela já tinha desaparecido. Mas tem vencido pelo muito bem que tem sido maior, pelas muitas pessoas que nela existem, que fazem sobressair o bem ao mal que muitos têm introduzido nela. Ela dá-nos a prova, desculpe o pleonasmo, dá-nos a prova provada de que é Cristo vivo que a anima. Mas estamos no plano perfeitamente da fé e eu compreendo que muitos ainda não percebam este sentir e esta forma. Mas é um sentir muito fácil. O sentir pode ajudar a mudar o paradigma. E mudar o paradigma é conseguir um homem novo. Isso é simples. Não é tão simples, Ricardo. Não é tão simples. Conseguir um homem novo não é tão simples. Porque nós estamos no meio do mundo e o próprio Cristo teve o cuidado de nos avisar disto. Estamos no meio do mundo, é preciso perceber este mundo e viver como se a ele não pertencêssemos. Portanto, para construirmos este homem novo, não podemos... Eu quando digo homem novo é homem menos egocêntrico. Não, mas isso muitas vezes, quer dizer, este homem... Estou a tentar passar pelo mapa interior do ser humano a coisa chamada mundo. Sim, mas nós temos que perceber que este homem novo que todos queremos construir, que Deus pede que sejamos, é um homem que está na história. Exatamente. E que está com todas as contingências da história. E o grande desafio que me é lançado a mim como crente é estar no mundo, não rejeitar o mundo, amar o mundo, mas não seguir as regras no mundo que me proíbem de me abrir a essa novidade. Sentido ao tempo. Isso é dar sentido ao tempo. Portanto, o ser novo, um homem novo, é abrir-me à novidade, levar o mundo a essa novidade, mas não entrar nas regras que esse mundo medita, que possam ser contrárias pela civilização. A essa nova. A civilização é o cancro. Porque a mim obrigam a criar uma nova civilização.
e o Papa João Paulo II chamou-lhe a civilização do amor. Olá, amigo Ricardo Cardoso, auditório do Orestes de Vento e da Popular FM, e professor Eugênio da Fonseca. Como sempre, escrevo este mail a mielas com a minha esposa Anabela Cassessa. E sou o Alexandre Cassessa, esperantista, cronista, e fazemos a sintonia há muitos anos em Moscavide. A pergunta é a seguinte, e parte de uma realidade que, infelizmente, constatei várias vezes entre restaurantes situados numa zona chique em Lisboa. Assistia à noite ao lançamento no lixo de restos ou sobras de comida do dia, sob protesto de vários sem-abrigo, ou talvez não, gente com fome, certamente. Num caso, apareceu mesmo a força da ordem. Não era mais digno criar-se um processo de distribuição por essa gente? Como pode Deus perdoar tamanha surdez humana? Nesta terra só vale o lucro. Agradeço a resposta e muitas felicidades, sobretudo saúde. Olha, efetivamente já existem em Portugal movimentos que estão a cuidar do melhor aproveitamento desses desperdícios. Aquele movimento Desperdício Zero está a fazer um trabalho muito interessante nesse campo, identificando restaurantes que queiram disponibilizar, eu prefiro dizer sobras, eles também utilizam mais sobras que restos. Sim, sim. E isto é muito importante em termos de terminologia, porque os restos devem ir mesmo para o lixo. O que sobra é que deve ser entregue a quem precisar. O resto é aquilo que me fica no prato, a sobra é aquilo que não foi requisitado pelos clientes. E também existem outro tipo de, há essa associação Casa, que também faz, em Setúbal temos algumas instituições que beneficiam dessa ajuda, vão até às grandes superfícies buscar o que sobra, etc. Bom, portanto, isso já existe. Agora, pode acontecer que haja proprietários de restaurantes que não tenham a sensibilidade social. Estamos a falar de uma zona chique, pois, diz o Cassessa. Olha, a zona chique, isto confirma-se aquilo que todos nós já sabemos. A sensibilidade para os problemas vem mais daqueles que já passaram por eles e, portanto, quer dizer, são mais às vezes os mais pobres a solidarizarem-se do que aqueles que sempre viveram bem. Eu hoje encontro pessoas que encontrei em tempos que foram adversários atrozes do rendimento social de inserção e que hoje tiveram que se socorrer dessa medida, porque infelizmente nunca pensaram cair na situação em questão. Há preconceitos relativamente aos pobres, quando devíamos ser altamente preconceituosos relativamente à pobreza, para tentar eliminá-la. E, portanto, esta insensibilidade dos que vivem bem porque julgam que a mim não, a mim nunca, eu nunca serei assim, eu nunca passarei por isso, é tão frágil a vida que, quando menos a gente espera, pode-nos cair situações que nós hoje negamos e objetamos. Portanto, isso não me admira. Agora, eu quero chamar a atenção para a questão das sobras, e que é assim, nós temos é que providenciar para que não haja tanta sobra. Porque também não podemos ter uma solidariedade das sobras, sabe? Porque nós não podemos dar aos pobres as sobras da mesa dos ricos. Nós temos é que ter uma justiça distributiva mais eficaz, porque efetivamente a criação, tudo o que tem, está dimensionado para que chegue a todos, de modo a que ninguém passe privação desumana. O problema é que um terço se apropriou da maior parte dos 2/3 daquilo que diz respeito a todos, e 1/3 ficou para os 2/3. E isto é a desigualdade que se instalou no mundo. Mesmo no nosso país, a assimetria entre ricos e pobres é escandalosa. E, portanto, o que nós temos que fazer é cuidar de uma distribuição do que existe com maior equidade, para que não exista tantas sobras. E a questão das sobras também nos tem que pensar se hoje estamos a consumir demais e se há de faltar depois aos nossos vindouros. É uma questão da sustentabilidade ambiental, da sustentabilidade dos recursos ecológicos, e, portanto, tudo isto deve ser equacionado. Não nos deve apenas satisfazer o facto de aplicarmos bem as sobras,
mas pensarmos que futuro nós estamos a construir, estando a desbaratar tudo agora e depois a hipotecar o futuro dos nossos filhos. Foi na classe média que a austeridade cravou o seu mais afiado e longo punhal. E com a morte da classe média, morre também a economia, a cultura e o próprio país. Professor Eugénio? Sem dúvida. Eu já disse isso mais que uma vez. Assassinámos a classe média em Portugal. Ninguém vê. Porquê? Porque também sempre tivemos uma organização económica muito assente numa classe média altamente fragilizada. Que logo que há uma oscilação económica externa, ela repercute-se internamente e isso depois tem os reflexos nesse estrato social mais vulnerável. E vale a pena recuperar a classe média, mas dar-lhe maior solidez para que ela não esteja sempre exposta da forma como tem estado às contingências económicas externas e internas. E com a morte da classe média, morre também a economia e o próprio país. Morre porque era esta classe média que mais consumia e que mais estimulava os produtos culturais nacionais. Da literatura à dança, dos jornais às revistas, da música a outro tipo de espetáculos e manifestações culturais. É por isso que a cultura está a morrer neste país, juntamente com a economia. Professor Eugénio, não há causa sem efeito. Bom, é preciso dizermos que a cultura nunca foi bem tratada em Portugal. Nós temos que... há que fazer aqui sempre uma síntese, isso julgo que nunca se conseguiu bem, porque ou temos uma propensão para uma cultura muito elitista, que só acede a ela, efetivamente, quem tem um poder económico, e basta vermos o preço de determinados espetáculos culturais. Ou então vamos para um tipo, que eu não lhe chamo cultura, mas para um tipo de diversão, tão rasteiro, que não ajuda a ascender à cultura. Isso é outra coisa. E, portanto, mas confunde-se. Claro. Tem-se confundido muito neste país. Portanto, eu acho que se devia ter criado uma estratégia cultural que conseguisse chamar os diferentes estratos sociais. Não digo só a classe média, até a classe pobre. Porque é que não... Nós temos, por exemplo, no nosso país, espaços culturais tão interessantes, de conhecimento, de reconhecimento da nossa cultura de outros tempos. Porque é que no acesso a determinados espetáculos culturais, a determinadas visitas a museus, não se cria uma cota para os estratos sociais mais vulneráveis? E que se depois tenha acompanhantes nessas visitas cuja linguagem seja uma linguagem acessível a esse tipo de público. Porque isso levanta a autoestima das pessoas e ajuda-as a apreciar, e apreciam-se e querem mais, querem depois procurar mais espaços desses. Portanto, eu julgo que o acesso àquela cultura que nós todos deveríamos pugnar por ela sempre foi de uma classe média alta, porque as entradas nos museus, os espetáculos de ópera, os teatros bons, etc., são preços caríssimos. Agora, claro que quando... E calma lá, cultura é cultura, não há cultura erudita e cultura popular. Exato, portanto, tem que se fazer um bocado portanto, essa simbiose. Exatamente. Que toda a gente goste e tenha... Tudo depende da maneira como se faz. Sem dúvida. E como se motiva. Sem dúvida. Portanto, o que me parece é que quando há tempos como este que estamos a viver, seja qual for o governo e o posicionamento, vai sempre cortar naquilo que não é produtivo. Querido amigo, eu vou interrompê-lo porque... E julgam que a cultura não produz. E como julgam que a cultura não produz, disparate. Leva logo essa uma machadada. Uma boia de salvação nacional. Tenho aqui uma mensagem de um poeta setubalense, Luís Filipe Estrela, muito interessante e que entronca na sua exposição. Passo a ler.
O homem que conduziu a Inglaterra à vitória sobre a Alemanha recusou perentoriamente cortes na cultura, ou seja, na identidade nacional. Se cortarmos na cultura, estamos a fazer esta guerra para quê? Sem dúvida, é isso. Eu também estou perfeitamente convencido disso. É que o povo inculto é povo vulnerável, é povo que fica à mercê das demagogias, venham elas de onde vierem. Portanto, eu Tem acho... mais dificuldade em escolher. Porque deixa de ser tão reflexivo. Exatamente. E, portanto, eu acho que é sempre uma má aposta. Aliás, cultura e educação têm que andar de mãos dadas. Educação, não digo só instrução, digo educação, para que as pessoas possam reflexionar e refletir sobre aquilo que são as suas envolvências e projetarem aquilo que é o seu pensamento nas realidades que a envolvem. É muito assim, para que as pessoas saibam ver, ouvir e fazer. Nova mensagem, e de novo do poeta Luís Filipe Estrela. Dom Manuel Clemente disse recentemente que a resolução dos problemas sociais e económicos não podem colocar em causa a dignidade humana. Falo na questão do desemprego. Gostava de ouvir a opinião do professor Eugénio da Fonseca. Desejo sorte e saúde para todos vós. Só poderei dizer que subscrevo essa afirmação. O trabalho, o direito ao trabalho é questão social fundamental. Sem trabalho, tudo é posto em causa. E não é qualquer trabalho, é trabalho digno. Porque hoje corre-se o risco também, porque há falta de trabalho, de se oferecer trabalho a qualquer preço e em qualquer condição de realização. Portanto, não há dúvida nenhuma que o trabalho dignifica o ser humano enquanto tal e, portanto, aquilo que estamos a ver acontecer em Portugal, que é termos 17,7% de desemprego, nunca visto tal, deve ser altamente preocupante e, se calhar, até teremos que equacionar muitas opções feitas até agora na redistribuição de trabalho, mesmo sabendo se vale a pena apostar nas novas tecnologias em todos os sectores produtivos, se não vale a pena selecionar e ver que se não haveríamos de optar por novas tecnologias só em alguns sectores. Ainda esta semana a Caritas lançou um estudo em que aponta para isso. Alguns não compreenderam bem aquilo que pretendíamos dizer, mas na ânsia do maior lucro se tem substituído com tanta facilidade as máquinas pelas pessoas. E não se devia fazer isso, porque há lugares onde deviam só estar as pessoas e nunca entrarem as máquinas. É bem verdade. Até porque, é bom dizê-lo, repeti-lo, o trabalho é sempre uma fonte de sabedoria. Há quem não perceba isto. Não, e sobretudo é de sabedoria. Isto é uma questão filosófica. Na medida em que ela gera relação humana, Obviamente. E é na relação humana que se constrói Obviamente. a sabedoria. Porque a sabedoria é mais que o saber científico. A sabedoria é algo que... O saber científico é outra coisa. Esse leva às tecnologias e às vezes as tecnologias... A sabedoria é por isso que eu dizia... Fazem só um arrepio do trabalho. Eu dizia que... conheço pessoas que no meu bairro, com a 4ª classe, tinham uma sabedoria muito, exatamente. Muito grande, apesar de terem apenas e só a 4ª classe. É bem verdade. Tudo entre o nascer e o pôr do sol. Tudo começa na família. Pois, com certeza, e é o berço fundamental e tem sido tão maltratada nos últimos tempos. Pergunta Vítor Carvalho, mora em Lisboa, Alameda Dom Afonso Henriques. A continuada proibição na Igreja do uso do preservativo e a condenação à interrupção da gravidez não são sinais de fadiga ou até desatualização da Igreja? Não vivemos num tempo em que lá em cima estava o céu e cá embaixo a Terra. Qualquer dia estamos em Marte. Muito obrigado pela resposta. Nós estamos a falar de questões que têm a ver com o sentido da vida. O sentido do tempo. E da vida enquanto tal. O homem não é dono da vida. O homem, mesmo aqueles que biologicamente foram chamados a dar-lhe uma forma biológica, não se tornaram proprietários. O ser que está dentro do ventre de uma mulher não lhe pertence, tomou uma individualidade própria. E sabemos que aí mesmo
Relativamente à interrupção da gravidez, há exceções que terão que ser muito bem acauteladas por causa das generalizações que se poderão equacionar. Agora, quanto ao preservativo, o preservativo é questionado pela Igreja enquanto meio contraceptivo. Agora, já não é, e o Papa Bento XVI teve o cuidado de dizer, quando se trata de salvar vidas. Agora, mesmo quando se trata de salvar vidas, estou a pensar no caso da SIDA, Sim. Eu também digo que também não devemos ter um tipo de comportamentos depravatórios, de comportamentos devassados e depois atenuar tudo com um gesto como esse. Quer dizer, devemos procurar pugnar pelos nossos comportamentos para que eles sejam orientados por valores que tenham a ver com o respeito inalienável pela minha dignidade e pela dignidade dos outros. Agora, se eu não sou capaz de fazer isso, então é melhor defender a vida dos outros. Lá está, faz falta o homem novo. É isso. Precisamos mais de ciência ou religião? Das duas coisas. A ciência precisa da religião para dar sentido àquilo que vai descobrindo e àquilo que ainda não descobriu. A religião precisa da ciência para confirmar tudo aquilo que ela própria avança como verdades. Hoje fala-se muito mais em povos do que em nações. Isso é mau? É mau. É mau por um lado, porque pode-se perder a identidade que cada povo deve ter em termos culturais e em termos daquele espaço territorial a que pertence, portanto, que é seu, mas em termos da identificação de povos, dá-nos também outra consciência, que é a consciência da universalidade, que nos leva a perceber que o mundo só tem fronteiras físicas por uma questão de organização económica, política, social, territorial, mas todos pertencemos à mesma família humana. Coisa curiosa, o limbo era para todos aqueles que, sem culpa pessoal, tinham morrido sem batismo. Já não é? São das tais coisas que vamos avançando no conhecimento. O perdão é universal. Vamos avançando no conhecimento e são coisas que entram no domínio mais da investigação humana e que depois, por essa investigação, que está com a ajuda das ciências, a Igreja veio fazendo o seu caminho e veio pela sabedoria extraordinária do Papa Bento XVI de perceber que não teria sentido defender mais esse estádio sobrenatural. Eu peço a Céu Campos que bote na antena precisamente mais uma musiquinha de Francisco Fanhais. Faz parte. Professor Eugénio da Fonseca, vou pedir-lhe que bote também na antena a mensagem final para os nossos queridos amigos ouvintes e cibernautas. Olha, então a mensagem era aquela da primeira hora, que é que efetivamente me está a motivar bastante. Nós começámos este programa por falar de crise, não deve ser a palavra que nos domina. Não devemos meter a cabeça debaixo da areia, mas não esquecer que crise também pode ser uma crisálida. Dentro dela há uma flor que brota e, portanto, peço a todos, muito especialmente, mas muito especialmente e de todo o coração, àqueles que neste momento estão a sofrer muito, porque nós falamos muito, e começo por dizer eu próprio, de pobres, pobreza, mas é tão fácil falar sem viver esses problemas. E, portanto, eu, em nome desses que estão a viver, muitos desempregados, muita gente que não consegue hoje ter o pão que desejaria para a mesa todos os dias, eu quero dizer, não percam a esperança. Nós vamos ultrapassar este momento. Não se resignem e sempre que a solidão, sempre que o desespero aparecer, olhem em volta onde encontrar alguém a quem chamar pelo nome e nessa procura, num abraço fraterno, digam, ajudem-me.
e alguma porta, alguma janela, alguma frecha se pode abrir. O homem é o mais belo continente. É onde nós podemos repousar, apesar de todas as nossas limitações, o homem e a mulher. Professor Eugénio da Fonseca, foi um prazer conversar consigo nesta emissão de hoje do Arestas de Vento, aqui na antena da Popular FM. Para si, naturalmente, as maiores felicidades. Muito obrigado e também para vós, e muitas felicidades também, e continuemos com esta longevidade do Arestas de Vento. Muito obrigado. Lamentação dos povos destruídos, dos povos destroçados. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Nada pode apagar o concerto dos gritos. O nosso tempo é pecado orgânico. Arestas de Vento. A polémica, as artes, a entrevista. Tudo pelo pensar de Ricardo Cardoso e da sua equipa.